Olá, queridas, eu sou a missionária Daniele Cristina e eu vou dividir com vocês como foi a primeira vez que eu vi Jesus. Bom, há 7 anos atrás eu aceitei Jesus em agosto de 2012. Quando eu aceitei Jesus, eu ainda vivia em uma vida totalmente pecaminosa. Eu era alcoólatra, usava drogas e vivia uma vida de imoralidade sexual muito grande. Quando eu aceitei Jesus, eu tive que recomeçar do zero, a ponto de perder tudo, recomeçar a minha vida da maneira certa, com dignidade, honestidade e decência. Porém, uma das experiências que mais me fortaleceu no início da minha conversão é essa que eu vou dividir com vocês agora. Foi a primeira vez que eu vi Jesus bem no início da minha conversão. Foi através de um sonho e lembrando que eu ainda não tinha renunciado a nada, eu ainda me encontrava na mesma vida pecaminosa que eu tinha, eu tinha acabado de aceitar Jesus, ou seja, tinha muito ainda que acontecer na minha vida, porém Deus, ele decidiu já se apresentar para mim bem no início da minha conversão, mesmo que eu não conhecia a Bíblia, eu não conhecia a palavra. Eu lembro que eu fui dormir e eu tive um sonho, e nesse sonho, a casa onde eu estava, ela tremia muito, como se fosse um terremoto, e de repente essa casa começou a subir, subir. E essa casa parou e houve-se um silêncio. E essa casa parou em algum lugar depois de muito subir e houve-se um silêncio. Eu estava sozinha dentro dessa casa e eu decidi abrir a janela. Abri a janela, eu vi nuvens brancas, muitas nuvens do lado de fora da janela. Eram muitas nuvens brancas. No meio das nuvens começaram a aparecer alguns seres e eu comecei a olhar e eu comecei a focar no que eram aqueles seres e eu vi nitidamente e claramente que eram anjos. Eu vi seres parados, eles tinham asas, suas vestes eram brancas, cobertos do pescoço aos pés, botas brancas mesmo, uma veste clássica, e eles estavam parados olhando para frente. Quando eu continuei olhando, começou a aparecer vários anjos no meio das nuvens. Eram muitos anjos, muitos anjos. Porém, o tom de pele deles não era igual ao nosso. Esse tom humano, esse tom de pele. Eles eram tão brancos que eles se camuflavam no meio das nuvens. Então, por isso que eu tinha que focar muito bem o meu olhar para aqueles anjos, até que começaram a ficar bem nítidos e eu pude observar que, na verdade, eu estava diante de uma multidão, de um exército de anjos diante de mim. Quando eu me dei conta e eu olhei para mim, eu era uma criança de 6 anos. Ou seja, eu não estava na minha forma adulta. Eu não estava na minha forma mais pura. E quando eu olhei mais para frente, lá no fundo, eu vi 2 tronos. Um trono maior, muito grande, esse trono. E eu só via como se fossem os pés desse trono. Estava à esquerda. E era muita luz muita luz mesmo. E do lado direito desse trono tinha um trono menor e tinha um homem sentado nesse trono. À esquerda desse trono maior eram 2 tronos. Quando eu vi esse trono à direita, eu vi um homem e ele tinha uma coroa na cabeça e um cetro na mão. E ele tinha as vestes brancas também, brancas como as dos anjos. Porém, ele não tinha asas e ele era um pouco menor que os anjos. Os anjos, eles eram tipo... Os anjos é como se tinham 2 metros. E esse homem tinha o tamanho de um homem normal, de um ser humano normal. E eu lembro que eu comecei a olhar para aquele homem sentado no trono e ele não estava olhando para mim. Ele e os anjos estavam bem na minha frente e eles não olhavam para mim. Os anjos olhavam para uma só direção. Eles olhavam para frente. Porém, eles estavam à frente de Jesus e de Deus Pai. O trono de Jesus e de Deus Pai ficava no centro. E os anjos estavam ao redor. A multidão de anjos, o exército de anjos que não podia contar, estava ao redor. E todos olhando para frente, todos olhando para frente. E naquele momento que eu me vi diante de Jesus, eu fiquei triste naquele momento porque eu disse, caramba, é Jesus, eu tô aqui diante dele e ele nem me notou. E eu fiquei triste naquele momento, eu abaixei a minha cabeça. Porém, quando eu olhei para ele de novo, ele simplesmente virou a cabeça, ele me olhou e ele sorriu. Tipo, ele estava assim, olhando para frente, e ele simplesmente fez isso. Foi dessa maneira. Em pensamento eu pensei, eu tô aqui diante de Jesus
E ele nem me notou, ele nem me olhou. E assim que eu pensei isso, quando eu me levantei de novo, ele simplesmente se virou, me olhou e sorriu. E naquele momento ele me mostrou: ei, eu te vejo, eu te escuto, eu te noto. Você é importante para mim. Eu estou te observando. E eu sorrio para você. Por quê? Porque eu te amo. Desse sorriso de Jesus, eu simplesmente acordei naquela euforia, contando para todo mundo, para minha mãe, na minha casa, para os meus tios, e eu simplesmente disse: gente, eu sonhei com Jesus, ele sorriu para mim, eu vi anjos, eu vi Jesus no trono, ele sorriu para mim. E todo mundo ficou me olhando tipo: ah, nossa, bonito, bonito. Mas foi a primeira vez da minha vida que eu vi Jesus, e foi dessa maneira, através de um sonho. Eu estava na minha forma mais pura, porque o céu, ele é puro. Amém? E foi dessa maneira que eu vi Jesus. Sim, eu vi o próprio Jesus sentado num trono com uma coroa na cabeça, com um cetro na mão, ao lado direito de Deus Pai, no trono, rodeado por anjos, quando que ele se importava e escutava até mesmo o meu pensamento. Amém? Beijos, a paz, amo vocês, que Deus os abençoe.